Irmãos, todo avivamento. E eu fico impressionado quando eu vejo que Jesus, quando morreu, ao terceiro dia ressuscitou e ele começa a aparecer para os apóstolos e ele faz uma espécie de conferência de 40 dias. Imagina, uma conferência de 40 dias com Jesus. Só que essa conferência, Jesus, irmão, nessa conferência acontecia de tudo. Era Jesus atravessando parede, era, né, mandando pescar de novo, pesca maravilhosa, muita coisa aconteceu. Perdão, tratamento de cura interior que ele fez com Pedro, tanta coisa que aconteceu. Mas esses 40 dias não foram suficientes para que houvesse um avivamento. E de tudo isso, uma coisa que ficou muito claro, é que aquilo que Jesus tinha dito, olha, eu vou embora, mas eu vou mandar o Consolador, então vocês esperem, aguardem em Jerusalém, não saiam da cidade, ficam quietinhos lá, ficam lá esperando. E aí acho que deu uma agonia nos camaradas, assim, e agora, vou ficar esperando assim? E aí eles falaram assim, já que nós vamos esperar juntos, vamos marcar num lugar aí, vamos começar a orar. E aí foi quando eles alugaram um lugar chamado Cenáculo, e lá eles começaram a orar, chorar, né? Provavelmente o mesmo lugar onde teve a ceia, né? E eles começaram a orar, e chorar, e clamar, e gemer, e aí veio o Espírito Santo. Olha isso que fala... Capítulo... eu nem coloquei capítulo aqui. Estando eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Você colocou esse texto? Atos 1, 4 a 5. Mas que esperasse a promessa do Pai, que disse de mim, ouvisse, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então foi aí que começou o cristianismo. Fala o teu irmão assim, o cristianismo... ele começa na vida de uma pessoa quando ela começa a chorar na presença de Deus. Enquanto a pessoa está durona, fala para você, enquanto a pessoa está durona, ela está desenvolvendo tudo no intelecto, não alcançou o coração. Então, quando a palavra de Deus alcança o coração, a pessoa começa a ter as suas estruturas emocionais abaladas, e aí que ela se apaixona. E uma pessoa apaixonada por Deus, ela é impressionante. Quem conhece alguém apaixonado por Deus aqui? Uma pessoa apaixonada por Deus, ela não mede esforços, ela não faz conta, ela não tem horário, não tem nada, não tem limitação, não tem... falta de dinheiro, nada impede que ela se dedique. Quando uma pessoa está apaixonada, irmão, eu vejo os irmãos aí, Durango Kid, sem grana, ganhando pouquinho, de repente você é convidado para uma festa de casamento de 200 pessoas, eu sei que é caro. E onde que essa pessoa arrumou? Ela arrumou todo esse recurso como? Com a paixão. Ela deu um jeito porque ela está apaixonada, ela quer se juntar, ela quer casar, ela quer morar com aquela pessoa porque ela está apaixonado. Uma pessoa que está apaixonada por Deus, ele não tem limite. E o Espírito Santo, ele tem o batismo com o Espírito Santo, ele tem esse poder de fazer a pessoa perder a sua própria vida e ganhar a vida de Jesus na vida dele. Como Paulo dizia, não sou mais... irmãos, boa tarde, vocês almoçaram? Não sou mais quem vive em mim. E aí depois desse tempo de clamor, Atos 2, 2 a 4 diz assim, de repente, vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. De repente. Não, irmão, é para ler forte. 1, 2, 3 e já. De repente veio do céu um sonho de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Aqui, essas línguas que, nesse caso aqui, eram línguas de vários países. Tanto é que as pessoas que estavam estrangeiras, que estavam em volta, ouvindo eles orarem, eles clamarem, eles entendiam na sua própria língua. Então tinha gente do mundo todo, que era um lugar portuário, eles entendiam exatamente o que Deus estava falando. Lá na Torre de Babel, as línguas foram dispersas. O povo estava se juntando para fazer monumentos em adoração ao ser humano, em Babel. Mas aí Deus ele faz o quê? Ele confunde as línguas. Foi quando as pessoas começaram cada um a falar numa língua e eles começaram a não se entender, começaram a se bater e cada um começou a ir para um lado onde tinha pessoas que falavam a língua e aí formaram as nações com as línguas repartidas. E aí em Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, tudo isso agora é revertido. É impressionante, nós estivemos agora num evento em Bogotá, tinha 42 nações. 42 nações, irmãos, todas juntas, ouvindo a mesma palavra. Tudo bem, alguns usavam tradutores, mas para uma pessoa sair da Coreia, viajar 24 horas, irmãos, para estar num país, para estar numa reunião, para estar num culto, alguma coisa sobrenatural tem que acontecer. É um mover de Deus que faz com que as pessoas queiram estar juntas. Eu toda vez que eu estou nesse evento aí, por isso que eu amo ir lá, eu sinto como se fosse um treinamento para o céu. E tudo isso com alegria. Por conta do quê? De um período de 40 dias, irmãos, de encontro com Deus e de oração, jejum, clamor e choro. Quem está entendendo? Nesses últimos 2000 anos, Deus tem falado exatamente a mesma coisa. O Espírito tem falado, igreja, coloque-se diante de mim, prostre-se, adore, clame, fala comigo, eu responderei. Clama a mim e responder-te-ei. Te mostrarei coisas grandes e firmes. É assim que tem sido. E onde que você vê pessoas seguindo esse padrão? Onde você vê pessoas que se quebrantam, acontece o avivamento, acontece coisas sobrenaturais, pessoas são resgatadas, batismos são realizados, pessoas são tiradas das drogas, pessoas são tiradas da marginalidade, ou de uma vida de riqueza mais fútil, e o Senhor tem feito isso. É o resultado de pessoas que ouvem o clamor do Espírito Santo e respondem esse clamor de arrependimento, como diz em Atos 3,19, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quantos já disseram a frase assim, meu, tá zoado? Quem diz, tá osso? Quem já disse a frase? Quem já disse a frase assim, meu, tá difícil? Quem anda dizendo assim, meu, tá complicada a situação? Então, você que tem dito isso, ou alguns estão dizendo coisas mais sérias assim, essa casa está um inferno, a minha vida está um inferno, o meu emprego está uma droga. Esse tipo de declaração negativa é a falta do refrigério pela presença do Senhor. Então, se você tem vivido, se você tem declarado isso, está difícil, está complicado, está difícil eu servir a Deus, está difícil eu desenvolver o meu ministério, está difícil eu aguentar, né? Que nem uma irmã que disse, eu vi hoje ela dizendo assim, que ela perguntou, o marido estava muito triste, ela perguntou, amor, por que você está triste? Ele falou assim, porque eu não estou dando conta de você. Porque ela estava amarga. Então, pessoas que vão saindo da presença de Deus, irmãos, elas vão ficando amargas, vão ficando duras, vão ficando sem esperança. E o Senhor diz assim, arrependei-vos. Aqui quando a gente vê assim, arrependeu, a gente acha que é porque o cara adulterou, roubou, fez um negócio escandaloso. Esse arrepender é voltar atrás. Tudo bem, também nesses casos, mas muitas vezes a gente está precisando de um arrependimento e não reconhece isso.
que é, você está caminhando num caminho de frieza espiritual, de distância de Deus, e aí o Espírito diz assim, arrependei-vos, volta para a presença do Senhor, porque essa falta... Irmão, quem conhece alguém atribulado aqui? Fala para o teu irmão assim, em nome de Jesus, você não é uma pessoa atribulada. Você é uma pessoa que traz paz para o ambiente. Mas tem pessoa que é atribulada, irmão. Tem pessoa que não dá, a gente não dá conta sim. Não dá conta, a pessoa é difícil, fica lá bufando, batendo porta. Hein, adolescente? Batendo porta, bufando, reclamando da vida. Então, irmãos, isso é tribulação. Pessoas que estão fora da presença do Senhor. Deus, fala assim para o teu irmão assim do lado, Deus te fez para viver na presença dEle. E quando você não está na presença dEle, você é um peixe fora d'água. Irmãos, aqui eu poderia contar histórias de muitos avivalistas. Eu admiro o Senhor, os avivalistas em nome do Senhor, que se colocaram na presença, pessoas que ficaram famosas. Fiz uma lista aqui. Jonathan Edwards, Charles Finney, William Seymour, que foi o que restaurou a visão pentecostal, né? Duncan Campbell, né? Eu conheci, tinha o Moody também, nós conhecemos um irmão ficou famoso, o irmão Jung. Quem conheceu o irmão Jung aqui? Do livro Homem do Céu, o Homem do Céu. Leiam esse livro, O Homem do Céu. Eu li esse livro e fiquei doidão. É um chinês, um irmão chinês, sofreu. Irmão, quando você acaba de ler o livro, você fala assim, eu não sou crente não. Que crente nada, eu sou um Zé Ruela, nada a ver. Pra você ter uma ideia, irmãos, quando eu li esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um jejum de 40 dias. Eu li o livro, eu falei, não é possível, o camarada fica 70 dias sem comer, meu. Eu não vou, mas 40 eu fico. Quase, né? Mas foi uma coisa assim. Chegou uma hora, irmãos, que eu li um versículo. Parecia que eu tinha comido um boi. De tanta revelação, irmão. Até hoje, tem hora que eu prego, eu estou ministrando na minha equipe de discipulado, sai da minha boca coisas que Deus me falou naquele jejum. Depois eu não contente, fiz um outro novamente. Mal folgado, fiquei lá, ia ver sítio, subia, descia. Aí quando chegou faltando alguns dias, tive que dar uma pausa de 2 dias, tomar uns caldos, depois voltar para terminar o propósito. Esse irmão Jung é um avivalista, mas ninguém conhece, pouca gente conhece. Tem milhares de pessoas, talvez você esteja trabalhando com uma pessoa lá no teu trabalho que é um avivalista. Quem é esse avivalista? É aquele irmãozinho que ora, que fala assim, que tal nós orarmos agora? Quando a coisa fica estranha. E são os apaixonados, que em geral incomodam aquele que não é. Fala para o teu irmão assim, na hora que você me ver com atitude de apaixonado por Deus, não me incomode, não se incomode, deixa eu chorar, deixa eu me derramar na presença de Deus, deixa eu cantar fora de hora, deixa eu pregar fora de hora, porque não tem hora para adorar o Senhor, não tem hora, a hora é agora, é todo tempo, de toda forma, de toda maneira, pregai o Evangelho em tempo fora de tempo. Todos esses foram fósforos que puseram fogo nas tochas do avivamento. Aconteceu ano passado, no começo do ano passado, nos Estados Unidos, estava tendo um culto lá numa universidade. Quem lembra desse fato? De repente, uns jovens começaram, no meio do culto, acabou o culto, eles não foram embora, continuaram orando. Irmãos, foram 1 dia, 2, 3 dias, 3, 4 dias, começou a chegar gente do mundo todo lá, a coisa se espalhou. Chegou um ponto que o prefeito da cidade teve que mandar parar, porque começou a chegar avião de todo quanto é lado, e o pessoal descia lá para o aeroporto mais perto, e ia para lá,
Eu só não fui porque eu não tenho visto nos Estados Unidos, porque eu falei, o quê? Está tendo algum avivamento? Vamos lá. Teve irmão que falou assim, pastor, se eu falar que eu pago, o senhor vai lá. Eu não tenho visto. Estados Unidos não é assim, né? Eu vou para os Estados Unidos. Não é assim. Eu tenho que ter, né? Eu vou lutar, eu vou conseguir um aqueles que vale 10 anos para poder ir em turismo. Então, irmãos, porque algumas pessoas começaram a chorar, começaram a clamar. E quem viu essa cena foi um negócio doido, meu. Filhas e mais filhas podem entrar na igreja. Uma igrejinha, uma capela, irmãos, que tinha na universidade, um local de universidade, em geral, frio, por causa da ideologia, né, do ciência, não sei o quê. Mas, né, apesar de ser uma universidade de origem cristã, mas você vai, teve um irmão aqui na nossa igreja que tentou fazer uma célula na Metodista, não conseguiu fazer a célula, e o reitor da universidade falou assim, não, aqui não pode deixar, porque se a gente deixar, o crente vai ter que deixar, o espírita vai ter que deixar, não, mas é uma faculdade protestante, é uma universidade confessional, eles deixam quem eles querem, não, mas não é, irmãos, não. Aquilo pela qual as pessoas fizeram não vale mais. Tem pessoas que são desconhecidas, que a história conta, você fica sabendo por causa de alguém que fala assim, ó, sabe essa música aqui? Foi essa pessoa que fez. Eu queria um violão, vou tocar um violão aqui. Quem conhece o hino Sou Feliz? Queria o pessoal da técnica me ajudasse aqui, eu não avisei. Contar essa história. Esse irmão chamado Horácio G. Spayford, casado com Ana Spayford. Ele era um advogado, empresário. Preciso de um pedestal e só um pedestal só. É depois, no final. Pedestal. E ele tinha um menino de 4 aninhos e 4 meninas. Escadinha, né? Aquela época, 1800 e pouco. E com 4 aninhos, ele tinha esse menino de 4 aninhos, pegou uma gripe e faleceu. Eram poucos recursos naquela época. E aí, logo em seguida, teve um grande incêndio em Chicago. Esse homem era um investidor imobiliário. E nesse incêndio também pegou fogo, ele perdeu tudo que ele tinha investido a vida toda. E ele decidiu viajar para a Europa, entrar no navio, pegar a esposa, os filhos. Ele já tinha perdido um filho, perdido tudo, e ele queria encontrar com um avivalista chamado Moody. Mas o que aconteceu? Antes de ele conseguir viajar, aconteceram os problemas que ele tinha que resolver, mas estava com tudo pago, toda a viagem paga para a família, então ele mandou a esposa, as 4 filhas, e elas foram na frente. Ele falou assim, vocês chegam lá, eu resolvendo já, logo em seguida eu já vou, próximo navio eu já vou. E elas foram, e no meio do caminho, irmãos, o navio bateu num outro navio lá de ferro, e rompeu o casco, e ele afundou, em 12 minutos já afundou. Nesse episódio morreram quase 300 pessoas, 200 e poucas, e inclusive as 4 filhas dele. A esposa conseguiu salvar, e ela que manda a notícia para ele, manda uma carta dizendo, olha, só eu sobrevivi, estou viva, salva, só eu. E ele pega no próximo navio para se encontrar com ela. E quando eles estavam passando pelo lugar onde teve o acidente, alguém fala assim, olha, foi aqui que aconteceu o acidente. Ele vai para a cabine dele, começa a chorar. E lá ele compõe. Ele compõe esse hino.
Saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Vamos lá. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu mandei a letra. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou por Jesus. Eu canto, sou feliz, vocês, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, alguém que acaba de perder 4 filhas, compor uma música dessa, se você não chorou, se você não saiu nenhuma lágrima do teu olho, você está preocupado com outra coisa, irmão. Alguma coisa muito séria está acontecendo com você, meu querido. Deus tem levantado pessoas nesse mundo que não se importam, seja o que for, onde for, a forma que esteja, são felizes. Porque eles sabem chorar na presença do Senhor. Eles sabem se quebrantar na presença do Senhor. O Senhor está levantando, irmãos, nessa terra, nesse momento, nesse tempo agora. Isso é uma palavra que está ecoando no mundo todo. O Senhor está levantando um lugar onde você derramará lágrimas do avivamento. Ele está liberando esse quebrantamento.
Muitas vezes, nesse tempo, você pode estar sozinho, você pode se sentir fracassado, pessoas podem estar dizendo coisas para você, negativas, mas saiba do que o Senhor tem um lugar, você tem que ter um lugar para você derramar as suas lágrimas. Não lágrimas de ressentimento, não lágrimas de ódio, mas lágrimas de clamor ao Senhor. Quem tem vivido uma situação dramática dentro da sua casa, na sua vida, no seu ministério, pastor, o que acontece com a minha vida? Parece que ela não anda. Minha vida profissional, minha vida ministerial, minha vida matrimonial, minha vida sentimental. Parece que ela não caminha, parece que ela não anda, parece que ela não avança. Então, a pergunta que eu vou começar agora a fazer: você já tentou de tudo? Pastor, eu já tentei de tudo. Então, mas você já tentou lágrimas? Que tal lágrimas? Irmãos, vamos ser sinceros. Nós já temos todos os esquemas. Nós já fomos a uma convenção, a gente aprende um monte de coisa. Cada um aí tem você na sua profissão, você já tem o seu jeitão de trabalhar, que deu certo. Amém? Quem tem uma profissão que deu certo? Você já sabe fazer direitinho as coisas. Então, você sabe fazer. Você tem o seu esquema. Mas o que acontece? Além do que nós já sabemos fazer, muitas vezes ainda continuamos travados. E o que acontece? Está faltando o tempero, irmãos. Hoje eu estou fazendo uma pia, um lavatório para o meu banheiro. Doidão, né? Fico lá, nas horas vagas eu ponho lá o som, fico ouvindo a palavra. Estamos com o propósito, né, de ler a Bíblia inteira até abril. E aí eu estou lá, aí eu usei uma resina. E resina você tem que misturar a resina com o secante. E se você colocar a resina pura, ela não faz efeito nenhum, ela vira uma gelatina lá. O choro, irmãos, as lágrimas é o catalisador. As lágrimas é aquilo que faz acontecer as coisas na nossa vida. Tudo que nós conquistamos é com suor, é com lágrimas, é com clamor. No mundo espiritual é assim. Quantas vezes, irmãos, que eu estava indo... Irmãos, quando eu cheguei em Santo André, quando nós chegamos em Santo André, para você ter uma ideia, eu estava indo pintar minha casa, imagina eu pintar a casa, né? Um daltônico de mão cheia. Não tinha outra forma. Na perimetral tinha um carro na minha frente. O carro, o capô do carro simplesmente fez assim, ó, vum, saiu. Estava alguns metros assim, bem adiantado, ele saiu e saiu voando e veio em direção ao meu para-brisa, como se fosse como chama aquele negócio? Uma guilhotina para cortar minha cabeça. Na hora que ela chega perto do vidro, ela faz assim. Irmãos, era uma coisa terrível. Eu chegava em casa, aquele clima, aquela coisa. Duas crianças pequenas. O Arão chorava dia e noite. A gente tinha que ficar descobrindo qual era o motivo espiritual, porque levava no médico e não conseguia achar. Um dia, Deus me chamou a atenção no colchãozinho dele. Era um colchãozinho do berço, era forrado com os Smurfs. E quando eu comecei a olhar para aquelas figurinhas, eram cenas assim. Tudo que o Arão fazia. Tinha um Smurf chorando, tinha um Smurf rejeitando comida, tinha um Smurf com uma faca assim, matando o outro. Coisas assim. Aí você fala, mas quem que faz um negócio desse? Meu filho, empresariado e tem pacto. E o menino chorava. Nossa, eu tirei, né? Não tinha condição de comprar outro colchão, cortei tudo aquele forro e fui botar fogo. Quem disse que pegava fogo? Joguei álcool, colocava fogo, não pegava fogo? Uma tribulação como... Irmãos, eu estava lembrando disso ontem. Muito choro, né, amor? Era muito... E o Senhor conosco, e toda vez que a gente chorava, Ele se compadecia. Ele enviava coisas para nós, dava presentes. E até hoje, irmãos, tem coisa que eu só penso, tem coisa que eu nem penso, Ele me dá. Eu falo, Senhor, mas para mim, crente zoado, eu conheço gente que eu admiro, assim, uau,
E ele fala, não, filho, não é pelo que você faz, é pelo que eu sinto por você. É pelo que eu tenho, eu te amo. Por isso que eu gosto de chorar. Quem gosta de chorar na presença de Deus? A melhor sensação quando cai aquela lágrima quente assim sobre os olhos. Eu queria ser um pastor que pregasse chorando. Eu ainda chego lá, irmãos. Eu conheço pastor, tem um pastor chamado Genival. Genival Bento. Quem já viu esse camarada? Ele prega chorando. Coisa mais linda, meu. Eu me inspiro nele, é muito, muito lindo ele pregando. Tudo que ele fala é chorando, chorando. Depois anotem aí, Genival. Ele é bem simples, irmãos. Mas é uma delícia ouvir aquele homem pregar, porque ele prega chorando, irmão. E a gente vê o favor de Deus na vida dele. Eu, em casa, na minha família, eu sou considerado aquele que é chorão também. E, ultimamente, eu falei assim, por que eu cismei da gente falar desse assunto? Porque eu percebi que eu estava perdendo isso, estava perdendo a minha capacidade de chorar. E aí, nós estávamos de férias, aí a gente mesmo, quando está de férias, a gente faz culto de domingo, viu? Quando chega na hora do culto, ou a gente estabelece um horário lá, 6 horas, 5 horas, né? Aí estava o pastor Diogo, nós saímos com 3 famílias, e aí eu designei, falei, o pastor Diogo vai pregar. Ele já tinha preparado até outra coisa, mas eu falei, não, é essa palavra. Aí tá bom, aí toca, ele fica lá enfurnado, lá perdeu dia de descanso. Aí chegou lá, pregou, irmãos, foi a primeira palavra sobre, mas como que nós clamamos, como nós chamamos, que delícia foi aquilo, aleluia. É lembrar, começa a chorar. A gente naquela sala, aquele lugar lindo, né? A gente começou a chorar e lembrar de tudo que o Senhor nos deu, um sentimento de gratidão ao Senhor. E aí, para o teu irmão assim, e aí, já tentou de tudo? E tal lágrimas? Pastor, essa mulher não muda, pastor, esse homem não muda, então que tal lágrimas? Mas, pastor, não lágrima de raiva, é lágrima de clamor ao Senhor. Não existe nada que Deus não possa fazer, querido. Que tal lágrimas? Olha a oração de Jeremias. Ah, se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite. O que ele está dizendo assim? Olha, Senhor, eu estou com um problema, porque eu sou o profeta chorão. E eu não estou conseguindo chorar, Senhor. O que está acontecendo comigo? E aí ele desenvolve um sonho no coração dele. Ah, se minha cabeça se tornasse em águas e meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e noite. Tá aí o texto, mandei o texto para os irmãos. Cadê, irmão? Buenas tardes. Se minha cabeça, Jeremias 9:1, não é isso? Jeremias 9:1. Tá lá. Anotem aí, Jeremias 9:1. Fala para o teu irmão assim, irmão, você pode pedir que os seus olhos se tornem uma fonte de águas. Irmãos, eu estou pedindo isso. Faz um mês que eu estou pedindo isso. Um mês. Você pode pedir a Deus que lhe conceda lágrimas pela resistência de um povo. Você pode pedir lágrimas pela cultura da nossa nação, que é uma cultura que daqui a alguns dias vai festejar a festa da carne, a festa da marginalidade, a festa da droga, a festa da doideira, a festa da morte, do assassinato, do roubo, da gravidez, da bastardia, da gravidez sem pai. Daqui a uns dias vai acontecer isso. E cadê o clamor? Cadê o choro? Em Salmo 119, 136 diz assim, rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a sua lei. Davi, ele chorava porque as pessoas... Irmãos, esses dias eu andei chocado. Porque eu andei aconselhando algumas pessoas, presta atenção no que eu vou falar. Eu andei aconselhando algumas pessoas, gastando horas, muitas vezes 2, 3 horas aconselhando uma pessoa. E depois ficar sabendo que daqui meia hora, depois do aconselhamento, essa pessoa está fazendo exatamente aquilo que ela estava pensando em fazer, de errado. Irmãos, temos motivos para chorar, para clamar.
Porque numa época onde as pessoas não ouvem um conselho do homem de Deus, um conselho bíblico, não é de ideologia, de psicologia, de coisa freudiana, não. É Bíblia, autoridade da palavra. E a pessoa continua na caminhada dela, né? Você lembra quando nós nos encontramos lá, estávamos frente a frente e de repente quem aparece? Quem aparece? Na porta do gabinete pastoral. Ele. E a gente não conseguia olhar para o rosto dele, porque é muito forte. E todos naquela sala começaram a chorar. E a gente fazia assim, queria olhar para ele, e aquela luz, aquela coisa maravilhosa, irmãos, coisas tremendas acontecem para um povo quebrantado. Mas quando chega um tempo em que você fala a palavra e a pessoa não acata, parece que não tem efeito, ou a pessoa começa a argumentar e rebater aquilo que você diz da palavra, é sinal, é momento de chorar, porque aí não tem, porque já acabou tudo, você já falou, você já conversou, você já mostrou com o exemplo da tua vida, não resta mais agora, é só chorar. Fala, Senhor, tem misericórdia desse povo. Foi o que aconteceu, quando o povo começou a clamar e chorar, o povo de Israel, aí as lágrimas chegaram até os ouvidos do Senhor, e ele veio com graça. Paulo também chorou. Tudo vocês ouviram nesse mês todo. Maria Madalena, que se derramou na presença do Senhor. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Lucas 7,47. Então, nossa oração é que nós tenhamos nossos esquemas, tenhamos nossos sistemas, cada um tem o seu sistema religioso, seu sistema aí daquilo que acredita, né? Alguns são mais pentecostais, outros são mais frios, mas uma coisa que não pode acontecer, irmãos, é nós abandonarmos a Deus, a sua presença e o quebrantamento em lágrimas. Eu sei, irmãos, que depois que nós choramos muito, a gente vai se endurecer. Há uma tendência de o diabo começar a falar assim, você já chorou demais. Para com isso daí, é bobeira. Não, irmãos. Bobeira é você chorar de raiva, você chorar com autopiedade. Mas você chorar na presença do Senhor, como uma criança chora pedindo colo, uma criança chora pedindo comida, uma criança chora pedindo afeto de Deus, na presença de Deus. Isso não é ruim, não é vergonhoso, isso é o que vai fazer a diferença no teu ministério. Você quer ver teu ministério crescendo como você vê muitos ministérios? Então, comece a chorar na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então, comece a chorar pedindo choro. Nós vamos ver na história de Israel, eu quero encerrar, muitos episódios, irmãos. E no Salmo 137 conta esse episódio. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém. Por muitos anos os profetas avisaram o povo de Israel para se voltar ao Senhor, para voltar a chorar aos pés do Senhor. Volta, para de buscar deuses estranhos, pare de tentar ser feliz com coisas. Aliás, as igrejas têm prometido coisas, irmãos, e as pessoas não precisam mais de coisas, as pessoas precisam de Deus, de presença de Deus. E não teve jeito, veio ao cativeiro, invadiu a Babilônia, invadiu Israel e levou cativo, e as pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. E chegou uma manhã, o israelita ele é considerado como um povo muito... A maioria dos humoristas conhecidos no mundo todo são judeus, não sei se você sabe disso. Os grandes humoristas são judeus. Eles têm um senso de humor muito inteligente. Na área de, como que é, stand-up comedy, eles são os feras. No Brasil temos vários. E aí, o que aconteceu com esse povo?
esse povo desobedeceu e aí veio o cativeiro sobre Israel. E chegou o momento que eles estavam lá, vivendo, convivendo com os seus, trabalhando, né, como escravos. Mas um dia, irmãos, eles acordaram tristes. Um dia eles resolveram, eles não estavam a fim de cantar, e eles pegaram seus instrumentos musicais e penduraram. Eles penduraram aqui no Brasil a gente chama de chorão. Uma árvore que ela em geral dá na beira do rio. Ela cai assim, salgueiro. Chama salgueiro, mas a gente chama de chorão. E eles penduravam as suas harpas no salgueiro, deixavam lá. E aí os babilônios falavam assim: vocês, por que vocês pararam de tocar? Por que vocês pararam com a sua harpa? Vem aqui. Ele disse assim, o Senhor disse assim para o israelita: vocês pararam de tocar porque vocês saíram da minha presença, vocês pararam de cantar, porque vocês pararam de chorar na minha presença. Então agora o que você tem que fazer? Você tem que se ajoelhar. E você tem que agora colocar o teu rosto no pó. E assim fez o povo. Colocou o rosto no pó. E aí o Senhor lembrou que existe uma nação. E eles falaram assim: eu não quero mais tocar. E eles perguntaram assim: mas por que você não quer tocar, meu povo? Por que vocês não querem cantar as canções tão maravilhosas que vocês têm? Eles disseram assim: como que nós podemos cantar longe de Jerusalém? Que minha língua se apegue ao céu da minha boca, se eu cantar alguma coisa aqui, porque eu não tenho motivo mais para cantar. E o Senhor dizia assim: olha, realmente aqui não é o lugar, mas mesmo aqui vocês vão transformar esse lugar, porque ainda vocês vão para Jerusalém, eu vou libertar vocês, e quando eu libertar vocês vão cantar. Então agora vocês vão começar a cantar, e vocês vão agora, vão se levantar,